Este aqui foi um dos lançamentos da Fiat mais badalados no Brasil em 2022. É o Fiat Fastback. Isso aqui é um SUV? É um sedã? Afinal, que carro é esse que a Fiat lançou e fez um estardalhaço no mercado? Quem vai saber sobre isso são vocês, mas com a opinião do nosso piloto de testes, o nosso técnico especializado em test drive de automóveis, o Guilherme Roquette. Acompanhem no nosso vídeo agora. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Deixe o seu like, faça o seu comentário, que é muito importante para a gente trocar ideias com você, e também acione o sininho, para que você sempre seja avisado quando nós postarmos novos vídeos. A gente vai deixar de lado a comparação com o BMW X6. É que a Fiat, sempre atenta ao mercado, conseguiu captar muito bem, mais uma vez, o desejo do consumidor. E este aqui é o resultado. O Fiat Fastback chegou, trouxe mais porta-malas, trouxe um degrau acima de requinte em relação ao irmão menor, ao Fiat Pulse, e hoje é com ele que a gente vai fazer o vídeo aqui no Veículos e Velocidade. Essa aqui é a versão topo, a Limited Edition by Abarth. Você já viu aqui no canal do Veículos e Velocidade que nós já testamos o Fiat Fastback em primeiras impressões com a versão Impetus equipada com o motor 1.0 turbo. A diferença daquele lá para esse aqui é que esta versão aqui é a única equipada com o motor 1.3 turbo, o T270. Desenhado e projetado aqui no Brasil, o Fiat Fastback surgiu como um carro conceito no Salão do Automóvel lá em 2018. Depois, o que aconteceu? No início, ele era um carro conceito baseado na Fiat Toro, com proporções maiores. O projeto foi, então, finalizado e ele perdeu, então, um pouco da sua imponência e acabou sendo reduzido, mas chegou agora aqui com essa carroceria que está na plataforma, a mesma do Pulse. Bem aceito e também elogiado lá em 2018, agora aqui na rua a gente percebe que esse conceito conseguiu unir duas coisas muito importantes. Primeiro, esse estilo de crossover, posição de dirigir mais elevada, maior altura do solo, com um porta-malas grande e nesse caso aqui do 1.3, muita performance. A parte dianteira aqui do Fiat Fastback, ela é a mesma do Pulse Abarth. Chegou aqui então com este friso aqui na parte superior, todo ele em preto, a grade também em preta e com essa colmeia aqui diferenciada. O conjunto óptico é totalmente em LED. A gente tem aqui a luz baixa ligada e você está vendo inclusive o elemento que serve de lanterna e também é o mesmo elemento que se acende em tom alaranjado quando a gente dá o pisca, porque ao contrário do Pulse, esse carro aqui também tem o pisca-pisca, ou seja, a seta em LED. A versão Limit by Abarth também tem o farol auxiliar de neblina que está aqui nesta posição, bem na parte inferior do para-choque. Esse farol de neblina também está na versão Impetus, mas não na Audace. Aqui no canto a gente tem essa entrada de ar, inclusive que ela é funcional. E também uma outra coisa que a gente vê aqui nessa versão é esse aplique aqui embaixo, olha só, num tom bronze, que dá um destaque, dá um certo requinte para frente desse modelo. O conjunto de rodas desta versão, ela é aro 18 nesse tom em cinza. Opcionalmente, a gente tem aqui o conjunto de rodas com ela com a face diamantada e esse é um opcional que custa aí cerca de R$1.000. São as mesmas rodas que vem na versão Impetus. E aqui a gente tem uma outra combinação aqui. Maçanetas na cor do carro, espelhos retrovisores em preto e o teto aqui em cima também em preto, assim como a antena do tipo barbatana de tubarão ali também em preto. E em toda essa lateral a gente tem aqui ó, esse aplique plástico que inclusive na parte das portas ele vem junto aqui, até para a gente não esbarrar em alguma calçada, por exemplo, a gente tem essa parte aqui mais protegida. Olha só, na parte de trás a gente também tem este aplique aqui um pouco maior. A característica mais marcante aqui do Fastback é justamente essa caída suave do teto na parte traseira e que culmina aqui então com essa pequena área aqui, né, logo após o vidro.
Até a gente tem assim, ó, uma combinação que chama bastante atenção. Na rua não tem como passar despercebido com esse carro, porque com essas lanternas que eu vou falar sobre elas daqui a pouco, e esta combinação de traseira com esse caimento suave, ele realmente chama bastante atenção. O detalhe é o seguinte, é que vocês estão vendo aqui um vidro que tem desembaçador traseiro, mas não tem, por exemplo, o limpador traseiro. Porque a Fiat afirma que com o próprio vento ele vai limpar o vidro traseiro, mas não é isso que acontece na prática. É que na teoria, o caimento do teto coupé faz com que o vento limpe o vidro de maneira gradual, ou seja, quando a gente está andando, por exemplo, em uma estrada, ele vai jogar a água para fora do carro, mas é até bom que essa sujeira toda tenha ficado aqui em cima, porque isso aconteceria se a gente estivesse andando na estrada num dia de chuva. No entanto, dentro da cidade em que o carro anda e para, o vidro acaba ficando realmente ensopado e a gente não tem aqui o limpador para poder garantir uma visibilidade melhor para o motorista. E aqui na parte de trás vocês já estão vendo aqui o conjunto de iluminação aqui do Fastback, com essa iluminação aqui ó, da guia noturna em LED e também o pisca é em LED. A gente tem aqui essas lanternas que avançam para o centro da tampa do porta-malas, seguindo essa tendência dos carros, né, já terem as lanternas mais projetadas para o centro. Isso traz, com essa lanterna afinada, isso traz um requinte, traz um estilo para esse carro muito interessante, que combina bastante, traz agressividade, traz um conjunto que nos inspira bastante com este carro aqui circulando pela rua, porque realmente ele fica bastante imponente. Aqui atrás a gente tem nessa versão os logos aqui, todos eles escurecidos, o emblema aqui que identifica que essa é uma versão, né, ajudada, colaborada pela Abarth, a divisão esportiva da Fiat, e aqui atrás o friso nesse tom bronze, que também repete um pouco aquilo que a gente já viu lá na frente. A gente está vendo aqui sensores de estacionamento na parte de trás, tem 1, 2, 3, 4 sensores, também a câmera de ré aqui nessa porção. Para a gente abrir o porta-malas, a gente tem aqui ó, um botão que destrava a tampa, mas eu preciso fazer a subida manualmente. Ainda que os amortecedores me ajudem bastante, eu que tenho que dar o primeiro impulso, e aqui dá o grande destaque do Fiat Fastback, porque são 516 litros de capacidade aqui nesse porta-malas. Isso litros VDA, porque se a gente for utilizar a medição que a Fiat está nos apresentando, é de 600 litros líquidos. E olha, é de fato um verdadeiro latifúndio o que a gente tem aqui. Em algum vídeo eu nunca entrei num porta-malas de um carro, mas isso é para vocês terem uma ideia do tamanho do bagageiro que a gente tem aqui no Fiat Fastback. E tem algumas amenidades. Luzinha de LED aqui, atrás de mim, deixa eu ver se tem alguma outra luzinha. Não, não tem luzinha do meu outro lado. Tem aqui ó, fixação para cadeirinha, mais uma fixação para a gente poder botar uma rede aqui dentro do porta-malas. E agora eu vou sair daqui porque, né, porta-malas não é lugar para transportar pessoas. Mas, de fato, a gente tem aqui muito espaço. E aqui, ó, com essa cobertura, tipo Palio Weekend, né? Vocês lembram da Palio Weekend que a gente dava um soquinho aqui e ele levantava? Pois aqui, ó, o Fastback faz mais ou menos a mesma movimentação que a gente tinha lá na Palio Weekend. Agora, realmente é um grande destaque desse carro aqui. E para fechar, vamos ver, ó, precisa fazer uma certa força, porque a tampa, ela, né, é um pouquinho pesada e não tem como ser diferente. Olha o tamanho da tampa aqui desse carro. Mas, fora isso, vamos botar aqui a cobertura no lugar. Ah, você também viu ali dentro, antes que eu esqueça, essa borracha aqui, né? Essa bandeja de borracha, isso aqui é um acessório de concessionária, tá? Para que você possa então colocar sem sujar. Agora sim, vamos baixar aqui. Fechou o compartimento. Aqui dentro do carro, o principal destaque está ali no entorno da alavanca do câmbio. Mas a gente começa olhando aqui pela porta. Revestimento em plástico, mais um revestimento em plástico, e só aqui a gente tem um material suave ao toque. O resto é tudo plástico. Agora, são plásticos bons, plásticos de boa qualidade que a gente percebe. Inclusive eu já comentei no Fiat Mobi, comento aqui também, tem uma evolução nos plásticos dos carros da Fiat que estão com um acabamento um pouco melhor. Ainda não perfeitos, mas já evoluíram. Agora,
Aqui uma sobreposição de elementos mostra inclusive o seguinte, que tem um capricho maior aqui dentro do Fastback. A gente tem aqui, ó, a parte superior do painel em plástico, tem um friso preto aqui que acompanha esse painel aqui de um lado ao outro. Nessa parte inferior aqui também é em plástico, mas ele é nesse tom cinza. Isso traz um acabamento bem mais interessante aqui para o Fiat Fastback. E essa versão, a Limited Edition, tem esse badge aqui que a gente está vendo, inclusive parafusado, rebitado aqui no painel. Isso é interessante, traz uma ideia de mais exclusividade aqui para o interior desse carro. Fora isso, volante em couro e os bancos também nesse couro sintético, que isso é um equipamento de série. O que mais chama atenção aqui é realmente essa porção que a gente percebe aqui, ó, na região do entorno da alavanca de câmbio. Aqui, ó, um plástico do tipo preto piano, aqui se estende nesse preto piano, 2 porta-copos, e aqui, ó, neste descansa-braço, a gente tem aqui bastante espaço até. O que tem ali dentro? Não tem nenhuma amenidade, não, porque todas as tomadas USB elas estão na parte aqui da frente. E outra coisa que a gente tem aqui na frente é o carregador de celular por indução, mas sobre ele eu vou falar depois. Primeiro eu quero falar sobre esta parte aqui. Ela nos dá um requinte muito maior aqui para o Fastback. Aumenta inclusive a sensação de carro de luxo, de um carro premium. No entanto, a largura desse carro aqui faz com que a gente dirija com a perna aqui, ó, encostada aqui todo o tempo. No Fiat Pulse, a gente, sem isso aqui, a gente tem mais espaço para a perna, tanto para o carona quanto para o motorista. Então, ainda que isso aqui melhore muito o acabamento do carro, com o uso, a gente percebe que ele não é tão prático assim. E o cluster que a gente tem aqui é essa tela de 7 polegadas que a gente já viu, por exemplo, lá na Fiat Toro, a gente já viu, por exemplo, no Fiat Pulse na versão Impetus. Aqui no Fiat Fastback a gente também tem esse cluster na versão Limited Edition. Eu vou comandar pelo lado esquerdo do volante, como a gente já conhece, passando para baixo aqui eu alterno entre as telas, e esta primeira tela, num primeiro momento, a gente tem ali o velocímetro lá digital e o contagiros no entorno, mas eu passando para o lado, eu tenho aqui um econômetro, que quando eu estiver dirigindo a gente vai mostrar para vocês como é que ele funciona, e também uma visão mais minimalista, só com o velocímetro aparecendo. O botão Sport deixa esse conjunto aí todo em vermelho, com tons aí mais alaranjados, e eu passando para baixo aqui, a gente tem aqui as telas do percurso. Eu tenho aqui, ó, percurso A, percurso B e também aqui um gráfico, né, depois com as medidas acumuladas, por exemplo, ó, quando a gente desliga o carro, ele aparece o gráfico das últimas médias que estão acumuladas aqui nesse carro. E ali vocês já viram, inclusive, as boas-vindas dele. Passando para baixo, eu tenho outras telas ainda aqui. Olha só, a tela da performance, que pode me mostrar inclusive o percentual de potência e o percentual do turbo que a gente está utilizando mais a força G. Tenho ali também possibilidade de configurações das assistências. Tenho ainda aqui configurações do carro. Inclusive, a única que quando a gente vai andando eu posso mexer é na iluminação. O resto, nos sons, configurações originais e todo o resto, a gente tem, a gente precisa estar com o carro parado. Bom, esse cluster não dá para dizer que ele é uma tela de alta resolução, porque na verdade não é. Essa resolução é até um pouco inferior, por exemplo, a carros como o próprio Jeep Compass, que tem aquela tela digital na versão Limited. E uma outra coisa que eu já falei sobre ela é que, como são 7 polegadas, ela não ocupa todo o painel. Vocês vejam ali que ela ocupa só uma parte central. No lado estão algumas luzes espia. Então o que acontece com isso? Ela sobrepõe muita informação, como o próprio velocímetro e o contagiros. O sistema multimídia é o Uconnect, nessa tela aqui de 10 polegadas que a gente tem aqui, e a gente está vendo aí a tela principal, que é com o mapa e também com ali a rádio que a gente estiver utilizando, e ainda me mostra aqui o telefone, mas agora eu não estou com nenhum deles pareado porque a gente está fazendo a gravação. Na área de música, eu navego entre as estações ou alterno, inclusive, entre os telefones pareados. Eu posso fazer aqui a climatização do carro, inclusive, se eu quiser direcionar, por exemplo, o ar para outro local. Posso fazer, inclusive, o acionamento do desembaçador traseiro por aqui, velocidade, enfim. Tenho também a possibilidade de fazer aqui a navegação embarcada aqui desta tela, e é interessante porque ela nos mostra trânsito em tempo real. Por exemplo, aqui ó,
Nós estamos vendo aqui na Avenida João Pessoa, olha só, que tem uma situação de trânsito maior aqui em Porto Alegre, nesse dia em que a gente está fazendo a gravação. Aqui ela vai fazer as gestões dos dispositivos, inclusive com outros jornalistas que já pegaram este carro antes que nós. E também aqui eu tenho configurações do veículo, e aí eu tenho aqui, ó, configurações do perfil, posso criar aqui um idioma, posso criar um perfil, tenho condições de fazer configurações da tela, posso configurar aqui as assistências, inclusive ó, volumes, volume do Parque Assist, o controle de faixa aqui, ó, alerta de controle de faixa, cedo, médio ou tarde, aqui ele está para o alerta o mais tarde possível, vou botar no mediano aqui depois para a gente poder experimentar. E também tenho aqui Parque Assist, enfim, hora e data, tem outras configurações, inclusive Bluetooth, navegação, câmera, a câmera aqui, ó, a gente tem aqui, ó, câmera de ré com atraso, linha de guia dinâmica, eu posso configurar elas por aqui. Também tenho aqui, ó, luzes do carro, luzes de cortesia, controle de farol alto para que o carro possa fazer o acionamento do farol alto automático, iluminação auxiliar em curvas, ou seja, quando o carro tiver com a luz baixa acionada, ele liga o farol de neblina do lado correspondente, né, para esse tipo de acionamento. Aqui freios, freio de estacionamento automático, que é o acionamento do freio de mão de maneira automática ao engatar aqui o P. E aqui no portas e travas tem uma coisa que eu acho interessante, que é tirar o buzinar ao trancar, porque senão ele chama muito atenção cada vez que a gente sai do carro. Em termos de equipamento, tem muita coisa nesse carro. Direção elétrica, como todo carro da Fiat, sempre muito macia. A gente tem aqui, ó, o retrovisor traseiro fotocrômico, que quando alguém vem com farol muito alto ele escurece, eu não preciso ficar regulando aqui. A gente tem o ar-condicionado digital, posso regular ele aqui pela central multimídia ou também pelos botões que a gente tem aqui nesses comandos, nessa parte aqui mais inferior do painel. A gente tem aqui, ó, um carregador de celular por indução. Por exemplo, eu posiciono meu telefone aqui, ó, e ele já vai acender logo em seguida ali, para me indicar que o carregamento está iniciado. O freio de mão do Fastback ele é elétrico, ainda que o freio traseiro lá seja a tambor, mas o freio em si, o acionamento, ele é aqui, ó, de forma elétrica. A gente tem também aqui um volante com regulagem de altura e também em profundidade. Vamos voltar aqui para o ponto em que ele estava. E ainda, além disso, a gente tem sensor de chuva, para que ele acione os limpadores de para-brisa, e também tem sensor crepuscular. Agora a gente vai para a parte de trás aqui do Fiat Fastback, mas antes eu quero mostrar que a porta abre bastante, abre quase 90 graus, e eu vou entrar no carro agora. Muito facilitado o acesso, até porque assim, ainda que ele seja um crossover, não é um carro muito alto. Agora, a gente percebe aqui, ó, que o caimento do teto, né, já nos dá essa sensação de um carro mais baixo nessa parte de trás. Aqui em cima até tem 2 dedos aqui para encostar no meu boné. O banco está regulado para que eu possa dirigir e ainda assim a gente tem aqui, ó, um bom espaço, uma boa movimentação de pernas. Só que os pés, tô de botina hoje, eles não entram tanto para baixo do banco. Então, né, se o motorista estiver dirigindo com um banco mais recuado, um banco mais para trás, pode faltar um pouquinho mais de espaço aqui. O destaque do Fastback fica por conta disso aqui, ó. Saída do ar-condicionado para os ocupantes traseiros, mais um USB aqui, e a gente tem aqui 5 dedos de altura no túnel central. O banco não é exatamente algo tão anatômico. Se vocês forem ver aqui, ó, ele não tem aquele rebaixo que a gente já viu, por exemplo, em modelos da Toyota, que deixam esse assento mais confortável. Aqui no Fastback ele é mais ou menos todo ele plano, né? Não tem nenhum tipo de situação assim que seja mais anatômica. Um outro detalhe é que o assento do banco ele deixa sobrando aqui, ó, os meus joelhos, eles ficam um pouco para cima, então quando eu estou nessa parte de trás, mas isso é compensado pelo conforto do encosto, que parece que está um pouco mais inclinado do que a gente vê lá no Fiat Pulse. Vamos sair? O carro não é muito alto, fácil para entrar e para sair desse modelo. A chave aqui do Fastback é esse modelo aqui, com alguns comandos específicos. Eu posso trancar e destrancar o carro. Quando eu tranco, ele já vai levantar os vidros de forma automática e também, ó, vai fechar os espelhos retrovisores que tem esse rebatimento automático. Com o carro trancado, eu vou apertar 2 vezes aqui
e ele vai dar a partida no motor para que o carro então possa começar, por exemplo, a refrigerar, a acionar o ar-condicionado de uma maneira antecipada antes do dono entrar no veículo. Mais um clique e eu paro, apago o carro. Com o carro trancado, eu consigo, com a chave no bolso, me aproximar do veículo e fazer o acesso. E eu não preciso apertar nesse botão aqui para acessar o carro, porque ele tem um sensor aqui atrás. Então, basta eu posicionar minha mão aqui para ele abrir as portas. Depois, quando eu quiser fechar, eu bato a porta do carro, aperto nesse botão aqui e ele já vai fazer, então, o travamento automático. As versões Audace e Impetus são equipadas com o motor 1.0 turbo da Fiat, o T200. Esse aqui, que é o Limited Edition, tem um coraçãozinho um tanto quanto mais forte do que aquele lá. Eu estou falando do motor 1.3 turbo T270, o mesmo do Jeep Renegade, o mesmo do Jeep Compass, do Jeep Commander. O que a gente tem aqui? Esse então é o T270 GSE, ele tem 180 cavalos de potência com gasolina e 27,5 kgfm de torque, também quando ele está equipado com esse combustível. Por isso o nome T de turbo 270 da quantidade, né, de Newton-metro que ele tem. Este motor aqui compartilha a engenharia com o motor 1.0 turbo. Só que lá no 1.0 turbo a gente tem 3 cilindros, aqui a gente tem 4, cilindros do mesmo tamanho, mas na engenharia, no todo deste projeto, a gente tem sim um compartilhamento, vamos dizer assim, de peças e também de tecnologia, o que torna a manutenção desses carros um tanto mais barata, porque eles compartilham então alguns dos seus equipamentos. Um outro aspecto é que, como ele é um motor que também está presente no Compass, no Renegade, em outros modelos da linha da Stellantis, também há aí uma facilidade para uma futura manutenção. Esse aqui é o único Fastback que está equipado com motor 1.3 turbo. E olha, esse carro na estrada vira um verdadeiro foguete, porque com todas as alterações que foram feitas na suspensão para ele receber esse motor e também para ele ficar mais esportivo, o carro ficou muito gostoso de andar e a gente vai ver em seguida quando eu estiver dirigindo. Antes eu preciso dizer que a injeção desse motor aqui, ela é direta lá na câmara de combustão, ao contrário, por exemplo, dos motores da GM, que ainda que eles sejam turbo, lá na GM a injeção é indireta, no Onix e no Tracker, por exemplo, aqui na linha da Fiat a injeção é lá na câmara de combustão. E um outro aspecto é que o acionamento do comando de válvulas é feito por corrente. O que está acoplado com esse motor aqui é um câmbio automático de 6 marchas, aquela caixa da Exim, que também está na linha da Jeep, está presente aqui nesse Fastback. Então esse aqui é o único que não é CVT, continuamente variável. Audace e Impetus são CVT. Esse aqui é uma caixa automática tradicional. A gente começa o teste de rodagem com o Fiat Fastback por esse trecho aqui de paralelepípedo, né? Ruas de paralelepípedo aqui dentro do bairro. E a primeira sensação e comparação que a gente tem que fazer com o Pulse é que esse carro aqui tem a suspensão mais macia. Ainda que a gente tenha aqui uma roda maior que o próprio Pulse Impetus, que a gente experimentou aqui no canal, a gente tem aqui uma condição mais macia. O Pulse passa, por exemplo, a imperfeição do paralelepípedo, que nem aqui, ó, onde eu mirei exatamente a roda em cima da pedra que estava com a ponta, o Pulse passaria para a gente aqui um pouquinho mais desse soco. Aqui no Fastback não, a gente tem uma suspensão mais macia, a gente tem uma suspensão que consegue filtrar melhor esse tipo de imperfeição, mas a gente vai conseguir comparar efetivamente quando a gente pegar um trecho de estrada de terra, estrada sem pavimento, para onde a gente vai levar esse Fastback aqui para o teste. Agora, dirigindo dentro da cidade, já nessa condição de asfalto, a gente repete um pouco da suavidade que esse carro aqui tem e consegue, né, nos deixar numa situação um pouco mais de macieza aqui dentro do carro em relação ao próprio Pulse quando ele está equipado com a roda maior. Em termos de posição do motorista, para quem gosta de dirigir numa condução mais elevada, por exemplo, que é o meu caso, a gente consegue encontrar uma posição fácil aqui para o motorista, porque a gente tem a regulagem de altura, tanto do banco quanto do volante, como eu já mostrei aqui no vídeo, e eu consigo jogar esse conjunto todo um pouco mais para cima e permaneço numa posição mais elevada. E aí, quando eu estou exatamente nesse tipo de situação, eu vejo um capô longo, eu vejo os dois vincos aqui do capô,
e aí nos passa a impressão de que a gente está talvez até num carro maior do que efetivamente o Fastback é. Alavanca da esquerda, aí eu vou acionar a seta e também eu vou acionar o comando dos faróis, ainda que esse carro tenha o farol automático, eu posso acionar por aqui. Esse aqui também tem o farol de neblina e está no mesmo anel, né, na mesma posição, mas num anel um pouco mais central. Na alavanca da direita eu tenho o acionamento aqui dos limpadores de para-brisa, também tenho a posição aqui para que ele fique no modo automático, ou posso fixar aqui todas as posições, ou ainda até desligar mesmo o conjunto de forma efetiva. Uma situação que a gente percebe aqui dentro é realmente que esse carro consegue ter uma valentia para andar em aclives. Por exemplo, aqui, ó, posso acelerar num aclive e ele ganha velocidade de uma maneira bastante instantânea. E a gente precisa até controlar o nosso pé para que ele possa manter as velocidades urbanas adequadas. Mas voltando à questão da ergonomia, eu consigo com a minha mão, sem projetar o meu corpo, encostar aqui neste teclado onde estão as funções para aumentar o volume. Está duplicado aqui no volante, mas eu posso aumentar o volume por aqui. Posso mexer na temperatura do ar-condicionado ou também na velocidade do vento ainda por esse outro lado. E aqui tenho comandos do ar-condicionado e aqui os comandos das assistências ao motorista. Então, não preciso projetar o meu corpo. A mesma coisa, não, aqui eu já tenho que projetar um pouquinho. Achei que ia dar para me esticar, mas não. Para eu mexer e fazer o touch na tela da central, eu preciso me projetar. Mas é pouquíssima coisa, né? Pouquíssima coisa. Ainda assim, a gente tem uma boa posição dos comandos e a alavanca das marchas aqui, o seletor do câmbio, ele está um pouco mais alto, por exemplo, do que ele fica num Jeep Renegade, num Jeep Commander, por exemplo, que fica um pouco mais baixa a posição. Esse aqui me dá a impressão de, com esse console nessa posição, de estar com a alavanca um pouco mais próxima de mim, um pouco mais alta. Rodando de maneira suave, tranquila, aqui dentro da cidade, a gente consegue, por exemplo, manter situações em que o motor trabalha com bastante folga, com marchas mais elevadas. Por exemplo, aqui estou a 56 km por hora, 54 agora, em quinta marcha, e o motor está aqui com 1.400 rotações. Então, quando a gente está nesse modo normal, nesse modo urbano, o Fastback consegue manter essas rotações baixas. Mas ainda assim, se o motorista precisar, olha só, fundei o pé, olha como ele me joga para trás e consegue ganhar velocidade. E aí eu já consigo testar aqui uma outra assistência do Fastback, que é o alerta de frenagem, mas isso a gente vai falar um pouco depois. Uma outra situação que a gente tem aqui nesse carro é a altura que ele tem em relação ao solo. E eu vou passar aqui a 35 km por hora, 33 nessa faixa elevada, desci de novo, nossa, ele passa muito fácil. Sobra suspensão, sobra bastante curso de suspensão, né? Não dá a impressão de que vai bater, ou vai raspar, ou vai encostar em algum tipo de lombada, por exemplo, ou faixa de pedestres elevada que a gente tem aqui. Eu vou abusar um pouco do Fastback e eu vou passar a 50 km por hora nesta lombada aqui. Talvez vá dar um soco, mas vamos experimentar aqui, ó. Deu 46 km por hora em cima da lombada e o carro passou tranquilamente. Não deu fim de curso, deu só um barulho da tampa lá atrás, que claro, as coisas se mexem aqui dentro, mas o resto, a construção do carro se mostra bastante firme. E o que a gente percebe também em termos de tamanho desse carro é que ele nos dá a impressão de ser efetivamente maior do que o que realmente ele é. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho esses vincos no capô aqui que nos dão a impressão de que a gente está num carro grande, aquela tampa lá atrás bastante inclinada, então nos dá a impressão realmente de que o carro é grande. E claro, ele não é um carro pequeno também, mas ao mesmo tempo ele também não é tão grande quanto ele inspira e quanto a imagem externa do próprio Fastback nos mostra. E em termos de visibilidade, a gente tem aqui espelhos retrovisores que são mais largos, eles não são tão curtinhos para fora do carro, eles avançam um pouco mais para fora do carro. Então eu consigo ter uma boa visibilidade, encaixar aqui as duas maçanetas de cada lado e consigo ver de uma maneira mais aberta, um ângulo mais aberto. Para-brisa e vidros também são bons. O que eu não gostei é a visibilidade traseira desse carro,
com aquele vidro que, apesar dele ser muito longo em termos, né, de descida, quando a gente olha ele daqui de dentro, ele parece bem estreitinho. E tem uma coisa pior lá atrás. Esse vidro ele distorce a imagem. É como se você estivesse olhando através de um insulfilme cheio de bolhas, de uma película solar que ficou cheia de bolhas, e você vê aquelas coisas meio onduladas que não se encaixam uma com a outra. Pois esse vidro ele tem esse problema, ele distorce essa imagem. Então é muito necessário que, para que você tenha um fastback, você possa contar aqui com a câmera de ré e também com o sensor de estacionamento, porque senão vai ser muito mais difícil de manobrar esse carro. E essa versão aqui, a Limited Edition, equipada com motor 1.3 turbo, tem uma característica que ele se mostra diferente, por exemplo, do 1.0 turbo que a gente já experimentou. Esse carro aqui é mais áspero, tem um comportamento que não é tão amigável quando a gente compara lá com o Fastback na versão Impetus, por exemplo, que foi o que a gente experimentou lá da San Marino, né, a concessionária daqui de Porto Alegre. Olha só. É claro, ele anda bem, acelera bem, mas vocês vejam que o barulho do motor invade um pouco aqui dentro e o comportamento em si do carro, todo o conjunto, passa um pouco mais dessa aspereza para cá para dentro do carro. Ele não é tão suavezinho. Isso é uma característica, claro, da versão mais esportiva, né, que tem exatamente essa ideia, né, de se mostrar um carro menos dócil, um carro um pouco mais invocado, um pouco mais nervoso. Mas quem prefere um carro com um comportamento mais neutro vai gostar mais de andar no Fastback 1.0 turbo do que nesse aqui com o motor 1.3. Porque esse aqui, como eu falei, é mais nervoso. E um outro aspecto, como o 1.0 tem o câmbio CVT, continuamente variável, que não tem marchas definidas, e aqui a gente tem um câmbio efetivamente automático, né, a própria caixa que está lá no Jeep Commander, no Jeep Compass, no Renegade, com motor 1.3 também, a gente sente um pouco mais as trocas das marchas do que quando a gente está andando lá no Fastback Impetus 1.0 com a caixa CVT. Lá a gente não sente tanto a troca, né? Até porque a troca é muito mais suave de um câmbio CVT. Aqui não. Aqui uma caixa automática, tradicional, e ela contribui com essa aspereza um pouco maior do conjunto. Aqui no trecho de rodovia, a gente percebe o quanto a suspensão desse carro aqui ela foi recalibrada em relação ao Pulse. Ele está mais suave, está repetindo agora de uma maneira até mais intensa o comportamento que a gente viu lá dentro da cidade. Se fosse o Pulse com roda 17, estava nos dando mais socos aqui dentro. Não que o Pulse seja ruim, bem pelo contrário, mas a gente percebe essa diferença de um carro para outro. Esse carro ele teve várias mudanças então que a Fiat realizou aqui para poder dar essas características. Eu vou falar sobre elas agora. A primeira mudança foi na geometria dianteira, que isso deixou o centro de rolagem do carro um pouco mais baixo. Ainda que ele seja um crossover, que ele tenha boa altura do solo, a gente conseguiu essa melhoria. Isso traz mais estabilidade. A barra estabilizadora dianteira também é mais grossa, efetivamente, do que o que a gente tinha, por exemplo, em outros modelos da Fiat. Então, com tudo isso, a gente tem aqui na frente uma condição mais interessante de suspensão, que a gente percebe que não é, por exemplo, a mesma suspensão de um Argo, de um Cronos, né? Ele está um degrau acima. Outro aspecto é o novo eixo traseiro de suspensão desse carro, mais rígido. E outra coisa que está mais rígida são as molas e também os amortecedores, que são, então, exclusivos aqui desse modelo e nos permitem, por exemplo, uma situação como essa, em que a gente consegue fazer uma mudança muito brusca de faixa e ainda assim o carro, olha, com uma inclinadinha muito suave, muito sutil e nos dá muita segurança para fazer esse tipo de manobra na estrada aqui a 80 km por hora como a gente estava, porque realmente a suspensão nos traz segurança para isso. Imagina numa subida de serra, por exemplo, o quão divertido esse carro aqui deve ser. Em termos de assistências, esse carro aqui não tem, por exemplo, o ACC, o controle de cruzeiro adaptativo. A gente tem aqui um controle de cruzeiro tradicional, em que, como todo Fiat e todo Jeep, eu vou apertar nesse botão aqui no lado direito do volante, vou apertar para baixo para ele setar e ele já acertou aqui para 85 km por hora. Quero aumentar para 90, aperto para cima aqui, ó. Ele já chegou aos 90 km por hora, está mantendo a velocidade e eu não estou precisando colocar o meu pé no freio, aliás, no acelerador. Mas agora ele está se aproximando do carro aqui na frente, ó, e ele não vai parar. Eu tenho que intervir,
porque esse controle de cruzeiro que a gente tem aqui não é adaptativo. Em compensação, esse carro aqui compensa com farol automático e também com a comutação do farol alto de maneira automática. Então, eu tenho essa possibilidade, eu posso jogar aqui a alavanca para frente, quando eu estiver andando com a luz baixa ligada, ele vai manter sempre o farol alto e quando ele perceber, por exemplo, que vem vindo um carro no sentido contrário ou vai indo um carro na frente, ele vai desabilitar essa função. Outra função que a gente tem aqui, que eu já falei, é o limpador de para-brisas automático e o principal, que é o mais interessante aqui, é o sistema de manutenção e alerta de saída de faixa. Por exemplo, o sistema já está ativo, eu ativo por este botão aqui, que na verdade ele não ativa, ele só desligaria, mas ele está sempre ativo, então já está aqui. E aí o que vai acontecer? Eu vou deixar aqui ó, o Fastback comer a faixa da direita e vou tirar a mão do volante, olha só. Ele identifica e me traz de novo para o centro da faixa, até o momento então em que ele identifica que o carro está sendo conduzido sem as mãos no volante e me dá esse alerta. Vamos tentar de novo para a esquerda, você vai ver que ele vai trazer o volante de volta para cá. Ó. Tá indo devagarinho, ó, foi, trouxe de volta, e aí logo em seguida ele percebe que eu não estou com as mãos no volante e começa a dar esse alerta aqui de que eu não estou dirigindo com as mãos onde eu deveria estar. Fiat Fastback, assim como o próprio Pulse, eles têm esse sistema que nos dá um alerta quando a gente estiver se aproximando do carro e já automaticamente pré-condiciona os freios para evitar ou mitigar uma colisão, mitigar o dano. Então, olha só, vou me aproximar desse carro aqui, ó, e ele logo em seguida ele vai me dar o alerta de frenagem. Vamos lá? Chegar bem perto, ó. Ó. Vocês perceberam que o carro, ao mesmo tempo, me deu o alerta aqui e que com esta nova filosofia de sons da Fiat, ele está mais baixo do que o que a gente já viu, por exemplo, no próprio Fiat Pulse. E também já tinha condicionado os freios para que o mínimo toque que eu desse aqui no pedal, ele produzisse um efeito maior. E, aliás, vale um parêntese aqui em relação ao freio do Fastback. Dentro da cidade, a gente sente que ele é mais sensível, que ó, um toquezinho, ó, vocês veem que ele dá um tranco aqui, né? Dá praticamente um soco. Então, é diferente do freio dos outros carros da Fiat, que eu já estava acostumado a dirigir. Esse aqui parece que é mais sensível. E o Fastback tem 3 modos de condução. O primeiro é o modo normal, em que a gente vai dirigir com o câmbio automático atuando, com todos os sistemas já definidos. Nesse modo normal, eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir aqui para 60 km por hora e vou fazer uma aceleração. Estou a 60 agora, 55, vamos lá, pé no fundo, quase meio curso, olha só, empinou o volante, trocou as marchas nas 5.200 rotações, vamos de novo, vamos ver onde ele vai trocar, 5.500 ele fez a troca. 5.500 rotações ele fez a troca. E olha, muita agilidade para esse motor 1.3 aqui, muita agilidade, gostei bastante do carro. A gente pode também utilizar as trocas manuais jogando aqui a alavanca para o lado esquerdo. E aí ele vai aparecer aqui o mais e o menos. E o que eu vou fazer? Eu vou reduzir marcha jogando para frente, ó. Ó, quarta marcha, terceira marcha, para que eu possa fazer uma ultrapassagem. E aí vou aumentando as marchas aqui depois, ó, quando o carro já chegar na velocidade presetada. Ó. Sexta marcha é a última que a gente tem, andando a 110, 2.300 rotações, dentro do limite da rodovia. Além do modo manual, a gente tem um terceiro modo aqui no Fiat Fastback, que é o modo Sport, e que aqui está representado pelo próprio escorpião, já que esse aqui é um Fastback Limited Edition by Abarth, né, que é justamente essa divisão de carros esportivos da Fiat. Eu apertando nesse botão vermelho aqui, o cluster ali, o painel de instrumentos, já muda o seu desenho, adota uma padronagem mais laranja e avermelhada, e aí eu já noto que o carro fica com as respostas um pouco mais prontas. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pouquinho mais de distância aqui, vamos reduzir de novo para 60 km por hora, vamos ver se vai dar tempo, porque vem vindo o carro aqui atrás, mas vamos reduzir, vai dar tempo. Olha só, 80, 70, 60 agora, pé no fundo, olha como ele já empinou mais à frente, aumentou o corte de giro para 6.000 rotações, segue aqui a 50, acelerando, olha só, a rotação lá nas 6.000 rotações ele troca. Nossa, é assim, ó, é um soco, o carro empina à frente, é muito gostoso de dirigir, muito gostoso. Vamos tirar do modo esporte para voltar a conversar, enquanto a gente anda de uma maneira mais mansa aqui.
O carro é muito interessante para acelerar, muito interessante. O casamento desse motor 1.3 com as 6 marchas, com o acerto de suspensão desse carro, deixa o Fastback, olha, um verdadeiro canhão. É para tu não sentir mais falta daquele ponto T-Jet. Eu não vou falar do Maré Turbo, porque eu acho que o Maré Turbo estava bem acima, né, em termos de resposta, mas o carro responde bem. O carro responde efetivamente. E é interessante que ele é alto do chão e ele empina um pouco à frente, mas sem jogar tanto assim. Então é um comportamento muito peculiar que o Fastback tem para acelerar e para retomar a velocidade. E agora, para fechar esse trecho ainda no asfalto, o consumo dele está em 12,5 km com litro. Mas esse é o consumo acumulado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou zerar aqui o percurso B e a gente vai rodar mais um pouco com ele para que eu possa então verificar qual é o consumo de combustível especificamente de estrada e nessa condição perfeita aqui, que é a estrada livre, andando a 100, 110 km por hora, sem que a gente precise, por exemplo, fazer aceleradas nem reduções. Vamos ver o máximo que a gente consegue extrair aqui do Fastback. A gente está com 29,3 km, quase 30 já, e a gente já está em 13,3 km com litro. Uma média boa para esse carro, uma média boa para um motor 1.3 turbo com 270 Nm de torque. Fora da experiência, fora do asfalto aqui com o Fastback. E pelo jeito, ele tira de letra uma estrada assim, plana, sem muito buraco, né? Até nos instiga a acelerar um pouco. Olha só, eu vou dar uma apertadinha aqui, só para vocês poderem ver, ó. Aperto firme, boto o pé no freio firme e vejam como ele para tranquilamente, né? Como ele reduz rápido a velocidade. Então tudo isso é em função desse controle de estabilidade, controle de tração que atuam quando a gente está andando nesse tipo de terreno. E aqui, a suspensão desse carro mais macia que o próprio Pulse faz a diferença, porque a gente consegue rodar com essa roda que tem um pneu fininho sem transferir para cá, para dentro do carro, tanto da imperfeição. A gente escuta a pedra batendo aí dentro na caixa de roda, ou até naquelas proteções plásticas que justamente estão ali para isso, né? Mas o carro não copia tanto para cá, para dentro. A gente não fica jogando para um lado ou para outro. A gente anda de uma maneira até confortável aqui. Então, para esse tipo de percurso, que é um passeio de fim de semana, que é uma situação, né, mais tranquila ou um pouco mais esporádica, que o dono desse carro aqui vai fazer com o Fastback, dá para dizer que ele atende bem, que ele é um carro que vai conseguir responder bem para o usuário. E é justamente essa a proposta. Ó, agora aqui saiu de traseira, aqui saiu muito de traseira. Ó, vamos ver se ele vai sair de novo. Ó. Aí precisa cuidar um pouco, né? Porque a velocidade às vezes nos engana e deixa o carro numa condição um pouquinho mais perigosa. Ó, vamos ver aqui de novo. Ó, aqui ele já corrigiu, enfim. Vou fazer o seguinte, eu vou acionar aqui o TC+, o Traction Control do Fiat Fastback, justamente porque o que ele vai fazer aqui? Caso ele perceba que alguma roda vai estar patinando, vai estar fora de atrito, ele vai transferir a força toda do carro para outra roda que esteja, né, numa condição de mais atrito. E aí vamos ver se o carro vai mudar um pouco esse comportamento. Na verdade, isso aqui seria mais para tirar o carro de um atoleiro, mas a minha comparação é saber se o TC+, muda quando a gente estiver andando com ele. A única alteração que eu vejo ali é que aparece ali a luz espia do controle de estabilidade desligado. Em tese, isso seria um pouco prejudicial para a gente ficar rodando com ele, porque ele sairia mais de traseira. Mas vamos experimentar, vamos fazer uma curva aqui um pouquinho mais acelerada com ele, ó. Ó, não, já senti que ele parece que se segura até mais, né, com o TC+ ativado. Vamos ver essa parte aqui, ó, em que a gente tem uma curva e um aclive. Eu vou subir acelerando, ó, com o pé embaixo. Ó, realmente joga. Nossa, ele é muito valente, valente para subir, muito gostoso. Agora nós vamos fazer um cotovelo aqui. Vou virar toda a direção. Não é um Jeep, né? Não dá para dizer que ele tem a aderência de um Jeep. Mas eu acho que ele se vira bem. Até porque a proposta desse carro é ser mais esportiva mesmo, eu acho que ele se vira bem. O carro, para esse tipo de passeio, para a gente fechar esse percurso aqui, a impressão que a gente tem é essa.
O carro para um passeio de fim de semana, para uma saída, uma escapada esporádica, como essa que a gente está fazendo aqui, é um carro muito bom, é um carro que atende bem. Fiquei devendo ao longo do vídeo o consumo aqui do Fastback, o consumo urbano, e eu vou mostrar ele em seguida. Mas antes de encerrar o vídeo, quero dizer para vocês o seguinte: esse carro aqui, nessa versão, a Limited Edition, ele é praticamente a versão Impetus, tem praticamente os mesmos equipamentos, mas aqui a vantagem é realmente o motor 1.3 e o conjunto desse carro que deixa ele bem mais esportivo do que quando a gente compara com as versões 1.0, e olha que as versões 1.0 Turbo já são bastante interessantes do ponto de vista do seu desempenho. Fiat Fastback se mostra um carro bastante equilibrado, com uma boa pitada esportiva e principalmente no ponto de vista da exclusividade, já que a gente está falando de um carro aqui que tem outras características além de um crossover. Agora, falei do consumo que eu havia ficado devendo e eu vou mostrar agora aqui para vocês nesse encerramento do vídeo. A gente está vendo aí a tela da performance, mas agora sim a gente tem aqui o consumo acumulado, cidade-estrada 12.6, mas o que nos interessa está aqui no percurso B. Eu estou falando aqui de 2 dias andando com esse carro, indo trabalhar, indo para reunião, consulta médica, indo no supermercado, trânsito de cidade e um consumo de 9,6 km com litro de gasolina. Falta um controle de cruzeiro adaptativo? Falta. Falta um teto solar? Falta. Mas ainda assim esse carro é bem completo e explica por que ele está sendo bastante procurado. E também, claro, pelo visual um pouco mais exclusivo, até porque aquela traseira lá só o Fastback tem. Gostou desse vídeo? Então se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade. Também ativa o sininho para ficar por dentro sempre quando tem vídeo novo. Tchau e até a próxima!